Amigos telespectadores da TV Cultura Litoral, está começando agora uma nova edição do Opinião. E nesta quarta-feira, dia 10 de dezembro, nós estamos recebendo com muito prazer online o colega jornalista, comentarista do Opinião, Cláudio Zaidan, e também o advogado e nosso comentarista aqui do programa, Roberto Mohamed. Boa tarde, meu caro Zaidan, prazer recebê-lo mais uma vez. Olá, Chico, tudo bem? A honra é minha. Um abraço para você, para o Roberto, para toda a equipe. Muito bem, senhores, e temos muito a conversar hoje. A pauta hoje, Zaidan, é extensíssima, viu? Teríamos que fazer, acho que, uns 2 programas, Roberto, para cumprir essa pauta. Mas, de qualquer maneira, eu queria começar pela aprovação pela Câmara dos Deputados do chamado PL da dosimetria, por 291 votos a 148 nesta madrugada. Agora a matéria vai ao Senado da República, pode ser que vote este ano ainda, ou quem sabe o ano que vem. PL da dosimetria que reduz a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora, desde que seja aprovado, evidentemente em segunda instância, esse PL, a pena dele de prisão cai para 2 a 3 anos apenas. Cláudio Zaidan, gostaria de ouvi-lo a respeito dessa decisão da Câmara dos Deputados nesta madrugada. O texto é muito ruim, o texto mal escrito, já é esse problema. E sempre que um texto que se pretende legal, estabelecendo uma nova ordem legal ou modificando a ordem legal, não é preciso e de cara dá margem a interpretações, você pode conduzir para um lado ou para o outro, e o texto é assim, é um texto ruim, muito mal escrito. Mas não é só isso. Primeiro, a Constituição dá ao Congresso a atribuição exclusiva de conceder anistia e ao presidente da República a atribuição exclusiva de conceder indulto, de perdoar alguém que foi condenado. Agora, esse projeto não é nenhuma coisa nem outra, né? Isso não é um projeto de anistia. Anistia significa esquecimento. Você apaga o que aconteceu, o processo, a condenação, as penas, tudo é apagado. Não é o caso. A condenação continua. Há apenas uma modificação da dosimetria, ou seja, do tempo de pena a ser cumprida. Só que dosimetria ela é resultado de uma avaliação técnica que só o judiciário pode fazer, porque o judiciário considera atenuantes, agravantes, o tipo de participação de cada um em um crime cometido, se foi líder, se foi o idealizador, se foi o executor, se foi apenas um auxiliador periférico, tudo isso é considerado na hora de definir a pena. É uma decisão técnica. E por isso o Congresso não poderia simplesmente modificar as penas. Então tratou de modificar o Código e fazer com que a decisão seja retroativa, mas especificamente retroativa. Vejam que texto ruim. Você modifica a lei, mas diz que está modificando para um caso específico, ou seja, para o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Quando, na verdade, o julgamento não teve o 8 de janeiro como acontecimento único. Ele é uma decorrência de vários outros acontecimentos. Basta que a gente se lembre que o Ramagem, por exemplo, ficou, até o fim de seu mandato, livre de ser julgado pelo que aconteceu depois da diplomação. Portanto, o 8 de janeiro não toca ao Ramagem, mas o que aconteceu antes. E o último ponto que vale a pena a gente ressaltar. Qual é o cerne da proposta aprovada? É acabar com a diferença, a tipificação de golpe de Estado, ou tentativa de golpe de Estado, e tentativa de abolição violenta do Estado de Direito. O pretenso sábio falou: não, isso é a mesma coisa. Portanto, não pode haver uma pena para um e uma pena para o outro, né? Eles se sobrepõem. Então, vamos definir um deles e pronto. É só uma pena, não duas. Isso é um erro conceitual elementar. Por exemplo, um governo pode atentar contra o Estado Democrático de Direito. Na verdade, Estado Democrático de Direito é um eufemismo, né? Estado de Direito.
Ele pode atentar contra o Estado de Direito. Um governo. Agora, o golpe de Estado é derrubar um governo. É apear alguém do poder. Mas alguém que está... O Getúlio fez isso. O Estado Novo, em 1937, não foi um golpe de Estado, não foi uma derrubada de governo. Foi um atentado contra o Estado de Direito, contra as normas jurídicas, contra a própria Constituição getulista de 1934. Isso já aconteceu várias vezes, em diversos países. Tá? Então, o texto é ruim, parte de um pressuposto grotesco, do ponto de vista jurídico, mas tudo que importa é se o Centrão quer ou não. E o Centrão quer. Quer por quê? Porque ama a ideia da dosimetria, de modificar a dosimetria? Não. Porque o Centrão quer, com isso, fazer com que Jair Bolsonaro esteja disposto a apoiar quem o Centrão quiser. E, portanto, recue da ideia de ter Flávio Bolsonaro candidato. Por isso que o Centrão fez esse movimento. Mesma coisa com o marco temporal lá no Senado. Ou seja, Alcolumbre e Mota, eles cumprem roteiros que eles não escreveram. Eles são meros servidores de um grande sistema de poder, que não é só o Centrão, mas também parte considerável do grande capital, que quer Tarcísio de Freitas candidato. Por isso, fez esse movimento. Muito bem. Roberto Mohamed, gostaria de ouvir a sua avaliação, por favor. Eu vi, primeiro, que foi patético, e o momento que a gente vive é patético, né? Porque a gente tem um Congresso que não tem moral, não tem ética, não tem qualidade nenhuma. A gente tem um Supremo Tribunal Federal que se afoga na lama, né? 2 ministros diretamente envolvidos com a questão do Master. Sim. E de forma assintosa. A gente viu uma Assembleia Legislativa, como a do Rio de Janeiro, determinar a um ministro do Supremo que solte um cara que ele mandou prender. Sim. Eu preciso rasgar meu diploma ou fazer uma reciclagem, porque não é possível que o direito brasileiro tenha mudado tanto, né? Chegou num ponto em que tudo que eu estudei não vale para mais nada. É inacreditável. Uma Assembleia Legislativa tem poder de soltar alguém, ou seja, de se voltar contra, de funcionar como recurso a uma determinação de um ministro do Supremo Tribunal Federal, que é chefe de um poder. E nós não estamos falando do Congresso, nós estamos falando de uma Assembleia Legislativa. E não é só a direita, porque a esquerda fez o Glauber Braga, a postura dele foi infame, de tomar a cadeira. É um cara que é truculento, é um cara que é boçal, e aí a Samia Bonfim foi lá e fez saiu em defesa dele. Não pode sentar na cadeira do presidente, mesmo que este presidente seja pior que Severino Cavalcante. Hugo Mota conseguiu descer ao nível mais baixo de qualquer tipo de ser humano que já sentou naquela cadeira. Então, a gente chegou num ponto em que país nós estamos? Agora, Zaidan, tem uma coisa que me chamou a atenção em pesquisas que saíram agora. Carlos Bolsonaro lidera as pesquisas para o Senado em Santa Catarina. Sim. Um estado onde todos os políticos, um estado que se considera elite, todos os políticos de lá são corruptos. Vai começar pelo governador. Não se salva ninguém em Santa Catarina. Tudo corrupto. A tal de Júlia Zanata fez uma emenda Pix para fazer uma praça com o nome do avô dela. Esse é o nível dos políticos de lá. Quer dizer, Santa Catarina é um lixo. De próxima vez que eu ouvir alguém falar que o Sul tem que ficar independente, falou, por favor, pelo amor de Deus, né? Tira isso da gente. É melhor. Eu quero o Nordeste, é legal, é quente, tem praia, é um povo acolhedor. Lá, deixa eles irem embora. Quem sabe eles se incorporam ao Uruguai e vai ver uma coisa só. Eu, particularmente, nem de churrasco de lá gosto. Mas a gente chegou num ponto, Zaidan, Brasília, no Distrito Federal, a última pesquisa que saiu, eu caí da cadeira. Michele Bolsonaro e Ibanez Rocha lideram para o Senado. E a Celina Leão, que é a vice-governadora, lidera para o governo do Distrito Federal.
Isso nós estamos falando de um lugar onde o único que prestou, desde que ganhou status de unidade federativa, que para mim foi um erro, tinha que ser alguém nomeado pelo presidente da República, só teve ladrão. O Cristóvão Buarque foi o único cara que prestou no governo do Distrito Federal. Aí eu pergunto, o país enlouqueceu, não tem mais jeito. Quando a gente olha as pesquisas, o Tarcísio, que vendeu a Sabesp de uma forma escandalosa, está ligado também, está fundado nessa questão do Banco Master, lidera a pesquisa para o governo do Estado com folga, como se ele fosse o cara mais impoluto do mundo. Privatização da EMAI. Um cara que diz que diploma não é necessário. Zaidan, não dá para manter mais a esperança, dá? O problema não é localizado, né? O problema não é catarinense, ou baiano, ou pernambucano, o manauara, o paulistano, o paulista. Não. Você tem... Primeiro, as eleições, elas serão uma continuidade, e por isso as pesquisas mostram isso, do que vem acontecendo, né? O Zema foi reeleito em Minas Gerais, ele que já dobrou a dívida. Ele assumiu, a dívida era de 100 bilhões, e a promessa era de que esse seria o mote de seu governo, né? Reduzir a dívida. Dobrou, atacou a Constituição Mineira para derrubar a exigência de referendo para a venda da Copasa ou da CEMIG. Ele não conseguiu fazer com a CEMIG, mas já fez com a Copasa, né? Um privatizador febril, e não pelo conceito de privatização, né? Então, olha a Câmara, e não é de agora, né? Não é de agora. Há décadas, você tem uma decadência intelectual, moral, na representação política. Representação política que já é falha em si. Há vários deputados que estão lá sem votos, né? Eles não têm voto. Eles estão lá porque alguém do seu partido teve um caminhão de votos, um Boeing de votos, um transatlântico de votos, e levou o pessoal de carona. Eles não têm voto. Só pode ser corrigido com voto distrital, né? É a única maneira. Mas o que acontece é que isso não é um fenômeno só brasileiro, né? Quando você vê a ascensão do Chega em Portugal, do Vox na Espanha, do Alternativa para a Alemanha, dos Irmãos de Itália, essa ascensão está ligada a um desencantamento geral das pessoas que se sentem oprimidas, se sentem sem perspectivas. Há uma concentração brutal e muito rápida de renda hoje em todos os países, inclusive nos países onde vigorava a social-democracia. Hoje só há social-democracia na Noruega, por razões muito peculiares, né? Então, essa insatisfação geral, ela é capitalizada por movimentos populistas, né? Enquanto a esquerda revolucionária, ela não desapareceu totalmente, mas ela está ali em feudos, sem expressão eleitoral neste momento, nesta quadra da história, sem representação, sem força eleitoral. E a dita esquerda, que é a esquerda progressista, ela virou a defensora das instituições, ela, quando muito, propõe reformazinhas na fachada do capitalismo, nada de mudança estrutural, nada de mudança da ordem social e econômica. Ela virou establishment. E é vista assim. Esse caso do Supremo que você mencionou, há basicamente na sociedade, no imaginário da sociedade brasileira, a ideia de que os defensores políticos dessas coisas é essa dita esquerda progressista, né? E aí você tem grupos populistas que, na verdade, expressam essa ordem opressora, mas fazem de conta que não, que lutam contra o sistema, né? Nós somos contra o sistema. Esse é o discurso do Eduardo Bolsonaro, por exemplo, né? Nós somos contra o sistema. Ele chegou a dizer o Tarcísio é o candidato do sistema. Quando, na verdade, o bolsonarismo é apenas uma das expressões do sistema, de sua manutenção, assim como vários outros, né, movimentos populistas que há pelo mundo. E essa gente consegue catalisar e aglutinar essa insatisfação popular geral, aqui e em várias partes do Ocidente. Vou pedir sua licença, Roberto, vamos um rápido intervalo, mas vamos continuar nesse tema
do Banco Master no próximo bloco. Voltamos já. Muito bem, nós estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, dia 10 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer os comentaristas Cláudio Zaidan, online, e Roberto Mohamed, aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral. E, meus amigos, o Banco Master continua aí na berlinda, como também agora o Supremo Tribunal Federal, o que está determinando, inclusive, que o presidente Edson Fachin vai estabelecer um código de conduta para todos os juízes, para todos os tribunais. Isso talvez nem fosse necessário, mas, de qualquer maneira, diante dos últimos acontecimentos, sobretudo a contratação de um escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes, como defensora do Banco Master, enfim, a própria decretação do sigilo sobre esse caso por parte do ministro Dias Toffoli, que anda de jatinho, de carona para assistir jogo do Palmeiras na final da Libertadores. Enfim, Roberto Mohamed, o STF está na berlinda, não? Eu acho que o grande problema é que a gente tem uma coisa clara aí. Nesse caso do Banco Master, o Vorcaro, ele criou uma rede. Em 4 anos, esse cara criou uma rede de influência. Ele já patrocinou eventos diversos para o Supremo. No exterior, inclusive, né? Ele tem uma ligação com os governos que é uma coisa impressionante. E a gente achava que o Rubens Ometo que era um cara influente, o dono do Grupo Cosan. Não, ele é fichinha perto do Vorcaro. Mas é que nesse caso específico, e todo mundo já cansou de ver aqui, eu defendi o Alexandre de Moraes e o Toffoli. Sim. Só que eles passaram do limite. É desprezar a opinião pública. É aquela história de desprezar a máxima da mulher de César. Eles são ministros da mais alta corte brasileira. O Vorcaro, o que se esperava é o seguinte: o Vorcaro foi solto por uma desembargadora que já foi investigada pela Eliana Calmon quando ela estava no CNJ, e o advogado dela foi o mesmo advogado do Vorcaro. Ora, a lei estabelece que ela tinha que se declarar suspeita. Sim. E ela soltou o Vorcaro com a maior cara de pau. Aí, quando o Toffoli avoca o processo para o Supremo Tribunal Federal, o Chico, sem nenhuma razão, porque o tal deputado federal envolvido, que mudaria a competência, Sim. simplesmente não é investigado. Portanto, ele não é objeto do inquérito. Ele jamais poderia ter sido avocado pelo Supremo. E aí o cara decreta sigilo sobre uma investigação em que claramente ele está envolvido. Sim. Ele não está nem aí com o fato... Você vê que o Fachin se sentiu incomodado. Claro. A carona no jatinho, para mim, é o de menos. Sim. A contratação do escritório onde a mulher dele trabalha é o mais grave. E sabendo, como nós sabemos, que a mulher do Alexandre de Moraes também tinha contrato, e é um escritório familiar, com o Banco Master. Em valores 130 milhões. inconcebíveis para um banco que estava quebrado e que não tinha sequer reserva. A coisa chegou num ponto, eu soube de uma ontem, o cunhado do Vorcaro, que foi o cara que foi o maior doador da campanha do Tarcísio, Sim. pediu um financiamento para comprar um imóvel para o BRB. Olha só como o BRB afundou, e aí o Ibanez é líder para a campanha para o Senado. 3 vezes o valor do imóvel. Ele pediu um financiamento imobiliário no BRB para comprar uma casa Sim. que valia 3 vezes menos do que o valor que ele pediu para comprar aquela casa, e o financiamento foi aprovado. Eu quero ver qualquer cidadão tentar conseguir um financiamento habitacional, crédito imobiliário, assim. Quer dizer, é inacreditável, é a cara de pau total. E outra, a partir do momento dos movimentos do Toffoli, a gente já sabe o que vai acontecer. Nada. Absolutamente nada. Vorcaro vai rir da cara de todo mundo e vai fazer que nem o Roberto Faria fez no final da versão original de Vale Tudo. Dá uma banana para todo mundo dentro do jatinho dele. Vai ser exatamente aquele final. Cláudio Zaidan, e esse master escândalo, Zaidan?
O normal é que, além de muita gente na cadeia, nós tivéssemos vários processos de impeachment de governadores e de ministros do Supremo. E vale notar que não é, como disse o Roberto, não é questão da carona, a coisa é muito mais grave, mas ainda que nada tenha sido conversado naquele avião do qual partiram para um jogo de futebol, Toffoli queria ver o jogo do Palmeiras na Libertadores, e lá estava os advogados do Master, que inclusive defende especificamente um dos diretores do banco. Aí é que está, ainda que nada tenha sido conversado, os ministros do Supremo, eles têm uma possibilidade de ficarem 30, 40 anos trabalhando como ministro do Supremo, com muito poder, que o cara vai até os 75, se ele entra com 40, ele fica 35 anos ali, e com muito poder, com todas as mordomias, com tudo pago, com prestígio, e com uma responsabilidade que a sociedade delega a eles, não é? De defesa da Constituição. Mas tudo isso deve ter um preço, que é exatamente não aceitar qualquer possibilidade de uma situação embaraçosa, constrangedora. Ministro do Supremo não aceita carona. Não aceita carona. Ministro do Supremo não faz palestras contratadas por empresas. Aqui, em Portugal, na Alemanha, nos Estados Unidos, isso é corriqueiro. Vira e mexe, um deles está nos Estados Unidos, 2 estão em Portugal, um quarto está na Alemanha, participando de eventos que são de empresas. E não importa se nada aconteceu, se foi tudo muito inocente, não pode. Não pode. E é óbvio que o Toffoli deve, desde já, se abster de participar de qualquer decisão relativa ao banco. Ele tem de fazer isso. É fundamental que ele faça isso. E o Alexandre de Moraes também. Aliás, ainda mais constrangedora é a situação do Alexandre de Moraes nesse caso. E, portanto, ele deve se afastar de tomar decisões a respeito. Pode ser que a contratação do escritório não influencie o voto do Alexandre de Moraes, mas o país não pode depender institucionalmente de um pode ser. Pode ser que influencie, pode ser que não influencie. Não pode. Como disse o Roberto, há uma determinação legal clara, inequívoca, sem espaço para subjetividades ou interpretações heterodoxas. Né? Está na cara que esse tipo de envolvimento, independentemente até do valor que é astronômico, mas independentemente do valor do contrato com o escritório de advocacia, não pode. Há um vínculo entre ele e aqueles que estão sendo julgados. Então, ele deve se declarar impedido de participar desse julgamento. Ele e Toffoli é a única resposta adequada que eles podem dar. E não só Brasília, não só o Distrito Federal, né? Rio de Janeiro, Conduta. enfim, é um caminhão de estados aí que colocaram dinheiro público nesse banco e claramente isso foi uma negociata política. Isso foi decidido em Brasília. Esse código de conduta que está sendo proposto e preparado pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, é necessário esse código de conduta, Zaidan? Não, Chico, não é necessário, porque tudo que determina os parâmetros legais e éticos para a conduta de ministros do Supremo, esses parâmetros já estão dados há tempos. Aliás, vocês devem se lembrar, certamente se lembram, a Rosa Weber fez o mesmo movimento que o Fachin está fazendo agora. Ela, inclusive, chegou a publicar os termos desse código de conduta. E ninguém reclamou, nenhum ministro do Supremo disse, não aceito isso. Todo mundo bateu palminhas quando a Rosa Weber apresentou. Não mudou nada.
Então, se fizer um código, será uma redundância, porque esses parâmetros já estão no papel há tempos. Eles devem ser seguidos como norma incontornável. Eles devem ser seguidos. Isso está determinado há muito tempo. Como disse o Roberto, já está lá na lei. Não é preciso inventar, não é preciso fazer uma nova lei. Puxa, não havia previsão desse tipo de situação. Havia. Já está tudo no papel. Bem, Zaidan, peço sua licença, Roberto, vamos para mais um intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião desta quarta-feira, 10 de dezembro, e hoje recebendo com muito prazer Cláudio Zaidan online e Roberto Mohamed aqui nos estúdios. E agora, senhoras, nós vamos ver um VT que trata do Instituto Butantan, um biólogo fazendo referências ao Instituto Butantan, os problemas, as dificuldades enfrentadas por pessoas que sofrem ataques de cobras, enfim, que têm que ser tratadas imediatamente. Vamos ver, por favor. O que acontece é que nós temos o Butantan. O SUS é obrigado a comprar do Butantan. Butantan, Vitor Brasil, você é obrigado a ser atendido no sistema público. Nos outros países não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Só a Austrália e o Brasil são assim. Cara, eu tenho um contato com um médico moçambicano que me pede ajuda para identificação dos bichos lá. Eles não sabem nem que bicho é, velho. Isso acontece lá. O cara chega lá e toma analgésico. E as cobras de lá são terríveis, cara. Você tá falando de naja, você tá falando de cobra como a biúta, que é uma cobra que causa... Pô, outro dia o doutor me mandou uma foto de um pé, era esqueleto puro. Apodreceu o pé da menina, cara. Não tem soro. Não tem o soro. Por quê? Porque o soro, a indústria farmacêutica, ela não se interessa pelo soro. Você tem que fazer e ficar ali caso alguém seja picado. Uhum. Se não é picado, não tem interesse. Se não tem interesse, não dá dinheiro. E aí, ou seja, ou o governo banca, ou não vai ter. E aí, mesmo, a maioria dos países pobres não vai bancar, velho. Cara, elas por elas. Aí, Isso Roberto. chama atenção numa coisa. Por que a gente colocou esse vídeo? Porque é inacreditável quando eu falei, como eu falei do Ibanez e a Michele na frente lá, o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. O que o Tarcísio está fazendo, desmontando a máquina, e o Zaidan deu o exemplo do Zema em Minas, é impressionante. A Sabesp, cujas ações no dia do pregão eram vendidas a 82, ele vendeu por 67, dirigindo a licitação, porque a Equatorial comprou 15% e os outros compradores foram determinados por ordem direta do Tarcísio pelo BTG. E a ação hoje vale R$140. E tem um detalhe, não melhorou nada. Todo mundo lembra do tal vídeo com o Bocardi em que ele fala, o que vai acontecer é o seguinte, não vai ter aumento, acabou de ter aumento. Mas o lucro e tudo isso da Sabesp não é porque melhorou a qualidade, ou porque reduziu os vazamentos. É porque ela demitiu 2.000 funcionários e cortou 50% da manutenção. Essa é a nova Sabesp, do Tarcísio. E ele está na frente. Ele está destruindo a educação de São Paulo com um picareta na Secretaria de Educação que vende o equipamento que ele está obrigando todas as escolas a fazerem, mudou o sistema de avaliação, a educação de São Paulo caiu e eles fingem que não. Tá tudo certo, tá tudo bem. O negócio é a escola cívico-militar, onde alunos correm no pátio cantando música do BOPE. Isso é educação para eles. Mas não espanta de um governador que diz que diploma não é necessário. Sim. Por que o Tarcísio também fechou a tal fábrica estadual de medicamentos genéricos, que fazia remédios a preços populares para serem distribuídos pela rede do SUS? Do SUS. Gratuitamente. Colocou os funcionários do Butantan, porque ele vai privatizar o Butantan. O principal da fala do Henrique é: a indústria farmacêutica não faz soro antiofídico, porque a demanda é baixa. Nós só temos um sistema que nem nos Estados Unidos tem, porque o Instituto Butantan é público. Claro. E ele quer destruir Acabar isso, com isso é um... porque ele tem a crime. mesma sanha privatista do Zema, e até pior, porque o Zema é uma besta. Ele não. Ele tem uma assembleia na mão dele, que abaixa a cabeça para tudo. Tem deputado estadual, delegado de polícia, que inclusive usa o nome. Delegado ou delegada fulano de tal. Ele está destruindo a Polícia Civil. Quer dizer, e ninguém fala nada.
Ninguém fala absolutamente nada, o cara está na frente. É verdade. E veja bem, o cara que é da Faria Lima, os donos do agronegócio, representam quanto do eleitorado de São Paulo? 5%? Quem está fazendo, quem está dizendo que vai votar no Tarcísio é o Zé Mané, que é motorista de aplicativo e acha que é empreendedor, que acredita no Pablo Marçal. É esse tipo de gente. Por isso que a gente está vendo o Estado brasileiro se corroendo, sendo comido, e não vai sobrar nada. E olha, o Tarcísio manifestou agora, recentemente, o governador Tarcísio, apoio à pretensão do senador Flávio Bolsonaro. Claro, ele é capaz dos Bolsonaros. Disputar a presidência da República, meu caro Zaidan. O fato de a Assembleia ter aprovado a destruição da FURP, né, que é a sua transferência para o Butantan, e aí os funcionários que eram CLT, obviamente, ficaram à deriva. E fica claro que a estrutura do Butantan é para outra coisa, não tem nada a ver com a da FURP. Mas a ideia é essa, é você esmagar as empresas públicas para que elas sejam vendidas. E para que as pessoas digam, está vendo, não funciona mesmo, é público, não funciona. Você vai tirando recursos, como estão fazendo há muito tempo com os Correios. Você vai destruindo aquela estrutura e depois entrega, baratinho, baratinho, para o setor privado. E aquela história, né? A reprodução disso, claro que, além da Faria Lima, como disse o Roberto, você tem também os grandes veículos de comunicação, as empresas de comunicação, que apoiam o Tarcísio, não para ser reeleito governador. Se não houver alternativa, que seja isso. Mas eles querem na presidência, eles querem um Milei em Brasília. Não com o temperamento do Milei, não é uma reprodução da figura, né, da pessoa física, mas da ideologia que ele porta. Ele é portador de uma ideologia. E no Chile, isso está se espalhando. Agora foi na Bolívia, e no Chile será radicalíssimo. Nós teremos a eleição, se o Cast ganhar, e ele é favorito, o Cast é um pinochetista. Ele quer restaurar e aprofundar o pinochetismo, inclusive como projeto econômico. Nós sabemos o que aconteceu, por exemplo, com a aposentadoria, com serviços públicos. E aqui o movimento é muito parecido. Você vai esmagando o serviço público, vai tirando recursos, e aí no fim não tem jeito. Temos de entregar para a iniciativa privada. E a preço baixinho, baixinho. Baixinho, paga. O caso da Sabesp é indecente porque havia até um preço de mercado e nem isso foi atendido. Uma ação que valia 63 foi vendida por 48. Só que com um detalhe, quem vendeu, porque se você é dono, você fala, não, eu quero vender por 48 e acabou. Tá bom, você é dono, é o seu carro, não é? É o seu imóvel, é o seu paletó, não importa o que você está vendendo. Você vende, joga fora, faz o que você quiser. Mas ali foi a venda de algo público, uma propriedade do povo de São Paulo. O povo de São Paulo era o único legítimo dono. Mas a decisão de vender com a ação muito abaixo, cada ação valendo muito menos do que aquilo que o mercado estava disposto a pagar. O que o mercado dizia, não, nós pagamos 63, 64, um valor assim, mais de 60. Não, eu quero vender por menos de 50. Mas você está vendendo o que não é seu. E fica tudo normal, tranquilo, águas calmas, como se tudo fosse assim mesmo. E como se aquele que recebeu uma delegação de poder, ele não tem um poder natural do berço, ele herdou, é uma dinastia, ele recebeu do povo uma delegação de poder. E no Brasil, parece que ao receber essa delegação, o cara pode fazer o que bem entender do dinheiro que não é dele, do dinheiro do povo, com emendas parlamentares, com privatizações. Mas não é só isso.
Há um movimento que não é desses caras, esses caras são apenas agentes. O movimento de transferir a riqueza pública para alguns cofres particulares. Isso se dá via dívida pública e via privatização. Muito bem, Zaidan. Vou pedir a sua licença e a do Roberto Mohamed. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida aí para o último bloco do programa. E no próximo bloco, Roberto, Zaidan, eu gostaria de falar um pouco sobre segurança pública, não só em São Paulo, mas também a questão nacional, a presença do ministro Ricardo Lewandowski no Senado da República discutindo a PEC da segurança. Nós vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião. Muito bem, estamos de volta com a opinião e agora vamos para o último bloco do programa desta quarta-feira, dia 10 de dezembro, e hoje com a participação dos nossos comentaristas Cláudio Zaidan online e Roberto Mohamed aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral. E neste bloco vamos falar sobre segurança pública, trazendo inicialmente um VT que traz uma declaração do governador Tarcísio sobre o reconhecimento e a valorização dos policiais, fato que depois é negado por autoridades e sindicalistas do setor. Vamos ver, por favor. E aí as pessoas vêm falar bobagem, porque não conhecem o assunto. Como falam bobagem sobre valorização da Força Policial de São Paulo. Em 4 anos, de 22 até 25, 45% para a Polícia Civil e para a Polícia Militar na média. Eu sou André Pereira, delegado de polícia, presidente da ADPESP. Estamos aqui para restabelecer a verdade. Governador, o senhor, na reunião da Comissão Especial da PEC da Segurança Pública, no dia 2 de dezembro, citou bobagens sobre a valorização das forças policiais no estado de São Paulo. Naquela oportunidade, o senhor induziu a população e os policiais do Brasil a acreditarem que Polícia Civil e Polícia Militar tiveram 45% de reajuste no seu governo, embora tenha citado de 2022 a 2025. Dos 45% de valorização que o senhor cita, 20% foram concedidos pela Lei 1.373, de 30 de março de 2022, pelo governador João Dória. Portanto, no primeiro semestre do ano anterior ao seu mandato. Isso é fazer caridade com o chapéu alheio. Portanto, esse é o primeiro ponto que nós estamos aqui com a finalidade de restabelecer a verdade a respeito da segurança pública no estado de São Paulo. Mentiu para São Paulo, mentiu para o Brasil. Aí, Roberto Mohamed. É o que a gente está falando. Ele tinha um secretário de Segurança Pública, que também é um cara muito esquisito, inclusive já está sendo denunciado aí. O próprio novo secretário rompeu um contrato que o Derrite tinha assinado, uma empresa que não existe. Existe um plano, e pelo que me relataram, está muito adiantado, de privatizar o IML. Olha só onde vai chegar o negócio. A destruição paulatina da Polícia Civil. E eu me espanto de um delegado ou uma delegada defender o governo, que está destruindo a sua instituição, a instituição que o elegeu, e não se faz nada. Não acontece absolutamente nada. O teflon que passam nesse tipo de político é uma coisa assim... A gente vê o Zema se arvorar ser candidato a presidente da República. O cara destruiu Minas Gerais, não elegeu um deputado estadual ou federal nas 2 eleições que participou do partido dele, e o partido dele ainda acha que ele é referência, além de ser um idiota que só fala bobagem. Quer dizer, o país realmente enlouqueceu. É uma coisa... A política educacional do Ratinho Júnior é a escola cívico-militar. É aquela cena dantesca que a gente assistiu, com o mesmo secretário de Educação que agora está destruindo a educação em São Paulo. É isso que está fazendo. Daqui a pouco vai faltar remédio, vão privatizar até o Butantan. Quer dizer, não vai sobrar nada. Estão destruindo um aparato estatal. Só que, mas nos Estados Unidos é assim. Aqui que é assim. Absurdo. E olha, além
o governador Tarcísio, possível candidato à presidência da República, também tem Ratinho Júnior, também tem Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro agora, enfim, o que não falta é candidato à presidência da República. Candidatos escrotos, né? No campo da centro-direita. Mas olha, esse problema de segurança, Roberto, também atinge o governo federal. Aliás, é o grande problema do governo Lula. Segurança pública é a principal reivindicação da população. E, recentemente, o ministro da Justiça e Segurança, Ricardo Lewandowski, esteve no Senado debatendo a PEC da segurança pública, Roberto. E ele simplesmente disse o seguinte, nessa PEC, que o problema da segurança é dinheiro e mais dinheiro. É isso que está faltando para a segurança e efetivo. Descobriu a pólvora. Óbvio, né? Dinheiro e efetivo é óbvio, né? E disse mais, entre aspas, estamos de mãos amarradas. Zaidan, eu não lembro, nem mesmo no governo Bolsonaro, de um ministro da Justiça tão irrelevante quanto o Lewandowski. Você tem memória de alguém? E vale notar que não é só dinheiro. É preciso mudar as leis. Você tem uma série de problemas estruturais. Nós já dissemos aqui, né, Roberto e Chico, que sempre, desde que as pesquisas passaram a ser feitas, inicialmente muito primárias e tal, com metodologia primária, mas que a preocupação primordial dos brasileiros, em qualquer lugar, cidades muito diferentes entre si, mas, número 1, saúde. Pelos problemas crônicos, né? Falta de leito, falta de medicamento, condições precárias de hospitais, transporte público, educação. Nada disso foi resolvido. Esses problemas continuam e em muitos casos, mais graves, porque a demanda é muito maior, é óbvio, né? A demanda absoluta é muito maior. Mas a segurança pública hoje, ela aparece como preocupação primordial. Também em lugares muito diferentes entre si. Porto Alegre, Salvador, Cuiabá, São Paulo, Rio de Janeiro, Manaus. A preocupação é a mesma, segurança pública. Então, é um problema gravíssimo que se espalha, que começou a ter consequências sobre todo o restante da vida das pessoas. E a população mais pobre, sim, é a mais atingida, a mais vulnerável. Ela não tem veículos blindados, casas muradas, com guardas, segurança, nada disso. Ela está exposta, e exposta, inclusive, também à ação policial, que, em relação a essas pessoas, é uma ação, muitas vezes, truculenta, né? Sem nenhuma consideração por direitos fundamentais. E aí o Lewandowski consegue dizer só isso. É irrelevante, sim. É um ministro... Porque as falas são irrelevantes, as ideias são primárias, né? Lugares comuns, platitudes. Ele emite platitudes com uma frequência extraordinária. E as pessoas sabem que o problema não será resolvido por aquilo que o Lewandowski está dizendo. Inclusive, aquela PEC que ele apresentou, ela tem muitas coisas interessantes, sem dúvida. Mas ela é basicamente um novo tratado de como equipar, inclusive do ponto de vista legal, o corpo público de segurança. E aí aparece o problema do dinheiro. Porque quando você fala, não, a Guarda Rodoviária Federal, a Polícia Rodoviária Federal, ela não será mais rodoviária, ela será viária. Terá de trabalhar em ferrovias, nos leitos dos rios, inclusive em fronteiras. Só que isso demanda muito dinheiro, você precisa de mais gente, helicóptero, barco, mais armas, mais viaturas, e não há. E os governos estaduais, a mesma coisa. O Zema, que agora virou apreciador do Bukele, putz, é dose, né? É dose para elefante. Apreciador do Bukele. O Zema não consegue colocar viatura na rua, porque não tem recurso. Dobrou a dívida de 100 para 200 bilhões. Então, e o Tarcísio, você viu aí, o delegado falou, não é nada disso, cara. Inclusive, você está se apropriando de uma decisão que aconteceu no governo anterior. Então, é lamentável, né?
E o problema é o primordial da população, hein? E os caras tratam o problema assim, com lugares comuns, com mentiras, com promessas inócuas. Essa é a situação. E no caso da polícia, não são só polícias civis que estão à míngua. A Polícia de São Paulo está muito insatisfeita. Mas também a Polícia Federal está carecendo de recursos. Há uma óbvia carência de agentes. É preciso ter muito mais agentes do que há hoje, e equipamento. Barcos, helicópteros, armamento, equipamento de inteligência, né? Então, e aí vem o arcabouço fiscal e fecha as portas para qualquer investimento, meu amigo. Não há. Tanto que querem derrubar o piso constitucional para a saúde e educação, por quê? Porque em 27 haverá o choque inevitável. É uma projeção matemática, não é uma análise subjetiva. Haverá o choque entre o teto de gastos e o piso para a educação e para a saúde. E o ministro... Chico, Zaidan, tem uma coisa muito importante aí, que é o seguinte. Você falou dos Correios. A esquerda tem essa mania de ficar falando de porque isso é estratégico e tal. Isso não existe mais. Os Correios prestam um serviço ruim, que pode ser prestado e já é no mundo todo por várias outras empresas, quase todas estrangeiras, mas isso não é assunto de segurança nacional. Ninguém mais manda carta. Hoje, o que você faz é receber compra de internet. Não existe mais correspondência. Não existe mais questão estratégica. E quando o governo vai jogar 20 bilhões numa estatal perdulária, ineficiente e que não funciona, porque toda essa conversinha que tem que ter agência do Correio onde não tem outra, todo mundo vai entregar. A privada vai entregar, vai aumentar o frete, mas ela vai entregar em qualquer lugar. Em vez de ser esses 20 bilhões, vende o Correio, extingue o Correio, securitiza a dívida. Agora, os 20 bilhões, a diferença que faria na Polícia Federal. E você falou uma coisa, Zaidan, não é só da Polícia Viária Federal. Nós temos uma polícia que está à míngua, com o chapéu na mão, há décadas, que é a Polícia Florestal Federal, que eu acho que tem muita gente que nem sabe que existe. Ricardo Lewandowski. Sem dinheiro e sem efetivo. Eu fiquei um pouco sem escuta aqui, vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, Zaidan. Você estava falando, Chico, que eu não estava ouvindo. Não, estamos aqui para a gente concluir, porque já estamos no limite do programa também, viu, Zaidan? É isso aí. Estamos de mãos amarradas, como diz o ministro Lewandowski. O óbvio, o Lula. Não, mas ele se auto-amarrou, o governo se auto-amarrou com o teto de gastos do Haddad, né? Bem, senhores, olha, Zaidan, nós teríamos muito mais a conversar. Você imagina a pauta de hoje, mas temos limitações de tempo e vamos chegando ao final. Queria agradecer mais uma vez a sua participação, meu caro Cláudio Zaidan, muito obrigado. Um abraço, até a próxima. Zaidan, obrigado, Roberto, pela participação mais uma vez. Um obrigado especial a você, meu caro telespectador, pela audiência qualificada de sempre. Amanhã estaremos de volta em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.